Bom, o tema de hoje a gente vai analisar alguns editais que já estão abertos e explicar um pouco para vocês, de fato, o que seria uma residência multiprofissional, qual a importância de uma residência para o seu currículo e tudo que você precisa saber desse processo aí de residência, tá bom? E a nossa convidada é a professora Aline Menezes, renomadíssima, gente, famosa no Instagram, muito maravilhosa. E ela, inclusive, trabalha, é professora no Sei do GRAM, né, Aline? Eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouco sobre quem você é, sua história, trajetória. Fica à vontade. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Desculpem o atraso, a Kézia me mandou o link e eu simplesmente esqueci que a Kézia me mandou o link e me mandou novamente. Então, desculpem o atraso. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a Kézia e ao Lucas. Muito obrigada, tá? Primeiramente pelo convite de vocês. Eu me sinto honrada com o convite, porque a gente tem feito um trabalho voltado para as residências e quando a gente recebe convites de pessoas que estão criando, que estão elaborando, que estão na área, a gente só tem mesmo que agradecer, né? Então, Kézia e Lucas, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pela trajetória que vocês estão construindo. Eu fico muito feliz de ver gente que está para se formar e recém-formados, com essa força toda, né? Então, parabéns para vocês, parabéns para as outras pessoas que estão aqui conosco e parabéns pelo evento, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham uma semana aí muito boa, que essa semana venha trazer muitos esclarecimentos para as pessoas que estarão aqui com vocês, tá? E que vocês fortaleçam o movimento aí da residência em serviço social, que é de extrema importância, né, para a nossa categoria profissional e quanto também profissional de saúde. Gente, os meninos, né, a Kézia e o Lucas me pediram para que eu me apresentasse. Então, eu sou a Aline Menezes, eu sou assistente social de formação, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, já tem um tempinho. Assim que eu me formei em serviço social, eu ingressei também na residência em saúde da família, muito parecido com o Lucas. Com 1 mês e meio de estudo, praticamente, eu fui aprovada, eu passei em primeiro lugar, né, na residência. Naquele período lá, em 2012, não tinha cursos voltados para residência em serviço social, então era você procurando provas pelos sites das bancas. Na verdade, a Consultec, que era a banca que fez a minha prova, não tinha nem as provas no site. Eu morava em Salvador nesse período, eu precisei ir até a sede da banca, a sede da Consultec, e eu troquei leite em pó pelas provas dos anos anteriores. Eu acho que era 1 quilo de leite por uma prova, era algo desse tipo, assim, que a gente não tinha disponibilidade de questões de residência e nem provas, né, daquela banca. E ali eu fiquei estudando, era um período que eu estava no último semestre da faculdade, e eu queria fazer a residência, porque eu ouvi falar que a residência era algo muito legal, e ainda não tinham tido turmas ainda em serviço social. Na minha época do estágio, eu tive contato com as assistentes sociais residentes, lá no Hospital das Clínicas, lá da Federal da Bahia, e eu achava o máximo aquela rotina delas, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer a residência. E aí a universidade entrou em greve. Quando a universidade entrou em greve, eu me desesperei, porque para você ser residente, você tem que ter a graduação em serviço social. E ali, com a universidade em greve, eu falei, ok, a greve é um direito legítimo de todos os trabalhadores, eu apoio a greve, inclusive eu apoiava a greve. A greve naquele período era por conta da privatização dos hospitais universitários pela EBSER, e eu estava também no movimento de greve, estava no último semestre escrevendo TCC, e também queria entrar na residência. Então, aquela emoção toda, consegui conciliar os estudos, consegui estudar, porque eu já fazia o estágio no Hospital das Clínicas, da Federal da Bahia, né, no Hospital Universitário, e também já vinha de uma jornada de militância no Movimento Único de Saúde, né, no SUS. Eu já vinha na militância desde o meu primeiro semestre da faculdade, quando eu participei dos projetos de extensão voltados para a área da saúde. E lá na Bahia tinha um programa que era o estágio de vivências no SUS, que eu participei como estagiária, depois eu fui facilitadora, depois mediadora, depois me tornei estagiária da Escola Estadual de Saúde Pública, então acabou que eu tive interesse maior pela área da saúde por conta das experiências ainda na faculdade. Então, o momento que a gente está na faculdade é um momento em que a gente se aproxima realmente de áreas
que mais cria um desejo na gente, né? Eu lembro que muitas amigas queriam para o sócio jurídico, outras para assistência social, mas eu sempre fui ali da saúde. Então, eu estagiei na Escola Estadual de Saúde Pública, com essas experiências do estágio de vivências no SUS, porque realmente foi uma escola e era um programa que tinha lá na Secretaria de Saúde, que era para reorientação de recursos humanos para trabalhar no SUS. Aí fui para o estágio obrigatório no Hospital Universitário, e assim que eu me formei, na verdade, eu precisei colar grau, antes do final mesmo do semestre, porque a minha turma só colou grau em maio, mas como eu fiz a prova da residência, fui aprovada, eu tive que colar grau em fevereiro. E aí colei grau em fevereiro e iniciei a residência em março, né, que geralmente começa sempre em março, e comecei em saúde da família. Fiz os 2 anos ali da residência, tive a oportunidade de fazer o estágio opcional na residência no sul do país, então deu para comparar muito a questão das regiões, né, Nordeste, que é a minha região de origem, e a região Sul. Então, foi bem interessante essa oportunidade que a residência te dá, de você poder fazer um estágio opcional em outro estado, por exemplo. E aí, eu acabei a residência, fiquei estudando, e vim trabalhar aqui em Brasília, em outubro de 2015, e no ano de 2018, eu já estava finalizando o mestrado em política social na UNB, comecei a brincar de dar aula. Eu falo que comecei a brincar de dar aula, porque em 2018 tinha uma empresa que era residências em saúde, e eu falei, eu vou dar aula para residência, porque não tem nenhum curso hoje que eu conhecesse que desse aula para residência. A ideia minha nunca foi dar aula para concurso especificamente, mas era dar aula ali para residência. E aí eu comecei brincando mesmo, porque era algo que me desestressava do mestrado, mas era algo que me trazia satisfação, me trazia muita identidade mesmo. E ali eu tive um espaço e foi ali que tudo começou, em 2018, quando eu falei, vou dar aula para residência. A partir disso, eu acabei o mestrado em política social, sou assistente social do Hospital da Criança daqui de Brasília já há 5 anos, eu fiz 5 anos que eu trabalho lá no domingo passado, e comecei a dar aula na Católica daqui de Brasília, e comecei a dar aula no Gran Cursos, e comecei a dar aula em algumas pós-graduações na saúde, porque realmente eu sou apaixonada pela docência, eu gosto de estar nesse movimento. Mas aí você sempre me pergunta, por que você não dá aula em Universidade Federal? Não é meu desejo para o momento dar aula em Universidade Federal, porque eu gosto de estar em serviço, eu gosto de atender as pessoas, então eu gosto de estar transitando pelos espaços. Futuramente, quem sabe, mas por agora eu tenho sido muito realizada dando essas aulas assim para vocês e participando dos eventos. Então, me apresentei, sou uma baiana aí perdida no DF, tentando me encontrar, mas muito feliz enquanto assistente social e muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Não sei se eu já posso passar para a apresentação, se vocês querem perguntar alguma coisa. Para mim, você já pode passar para a apresentação. Eu tô aqui besta, assim, de te conhecer, gente, porque eu tô conhecendo basicamente a Aline agora, também com vocês, então para mim é novidade. Eu tô aqui, nossa, que legal, tô toda boba. E aí eu tenho 31 anos, mas já estou aí atuando no serviço social, já formei, tem 8 anos, então a gente está aí construindo o serviço social. Mas pode ficar à vontade, pode começar a sua apresentação. As dúvidas no chat mais recorrente a gente vai respondendo no final, viu, gente? Pode ir mandando que a gente vai apurando as principais. Então, pessoal, preparei aqui uma apresentação com base no que a Késia me passou, que era para poder falar um pouco da análise dos editais para residência. Mas como hoje é o primeiro dia, eu pensei, não sei se todas as pessoas que estão aqui sabem o que é a residência, se tem essa noção, aí eu vou trazer só algumas pinceladas e vou trazer depois os editais que estão abertos para vocês, tá bem? Então, pode passar, meninos, Lucas ou a Késia que está passando, é o Lucas? Sou eu. Então, tá bom. Então, gente, o que é a residência em saúde, né? A residência, ela está instituída em área profissional da saúde, definida como modalidade de ensino de pós-graduação, lato sensu, voltada para a educação e serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área da saúde,
excetuada a médica. Então, a residência, ela é o que a gente chama de treinamento em serviço, certo? Quem pode fazer a residência são aquelas pessoas que graduaram, são aquelas pessoas que formaram, né, no nosso caso aí, em serviço social. Então, quando eu falei com vocês que a universidade estava em greve e eu precisei antecipar minha colação de grau, era justamente por isso, porque eu só podia exercer, entrar na residência se eu tivesse meu conselho ativo e se eu já tivesse também o meu diploma em serviço social. É uma pós-graduação, ela 2 anos, tem uma carga horária de 60 horas semanais, ao final do curso é uma carga de 5.600 horas, tá? Então, é uma dedicação exclusiva, você tem que estar lá praticamente de domingo a domingo, a depender dos programas da residência, tá? Então, você está ali, eu mesmo, no meu caso, na saúde da família, eu ficava de 7 até as 18 horas, e à noite eu tinha aula, mas tinha que completar essa carga horária de trabalho e de estudo, de ensino e serviço, melhor dizendo, de 60 horas semanais. A residência ela não é um trabalho, então você não tem FGTS, você não tem 13º, certo? Mas você contribui para a Previdência Social, tá? Em alguns programas já é descontado ali o INSS, o que já conta para a sua aposentadoria. Tem uma bolsa estudantil, a minha época era R$ 2.200, mas agora eu acho que é 3.000 e um pouquinho, e está com uma possibilidade de reajuste pelo que eu vi, tá? E o residente, ele não é um profissional que faz parte do quadro de profissionais. Isso é importante dizer, porque tem muita instituição que não compreende isso e acha que o residente tem que estar ali para poder trabalhar. Não, o residente, ele é profissional, mas ele está em serviço, estudando em serviço. Logo, não pode ter estagiário e não pode supervisionar estagiário. Então, quando você acaba a residência, você vai ter um título de especialista, tá certo? Pode passar. Então, como eu disse que ele é um ensino em serviço, nós vamos ter atividades teóricas e atividades teórico-práticas. As atividades teóricas são aquelas relacionadas às teorias, certo? E não são teorias exclusivas da nossa área do conhecimento. É isso que eu acho muito legal, porque geralmente no primeiro ano da residência, você vai ter aulas com outros profissionais, vai ter aula de professores de outras áreas, que vai estar trazendo para vocês artigos, que vai estar trazendo pesquisas, e isso tudo, gente, não faz com que a gente perca a nossa identidade profissional. Muito pelo contrário, a gente consegue ampliar a nossa visão para poder trabalhar na saúde. E as atividades teórico-práticas são as discussões sobre a aplicação do conteúdo teórico, né, em situações práticas. Eu vou dar um exemplo dessa atividade teórico-prática, porque é a aplicação da teoria. Como eu falei com vocês, eu fiz a residência em saúde da família. Então, a gente precisava estudar sobre o núcleo de atenção de saúde da família. E lá tinha as atribuições do assistente social, do psicólogo, e tinha uma coisa que se chamava matriciamento e PTS, que é um programa terapêutico singular. E eu, na faculdade, nunca tinha ouvido falar sobre isso. No início, eu falava assim, mas eles querem que eu faça terapia, tá querendo que eu faça uma coisa que não é atribuição do assistente social. E aí, quando a gente vai ver, tem muito a ver com o serviço social e são coisas específicas daquele nível de complexidade, da estratégia de saúde da família. Então, eu precisei agora ter contato com novas teorias e trouxe o que para o meu dia a dia ali enquanto residente. Então, eu tive que aprender a fazer o matriciamento, que é trazer o ponto de vista do serviço social sobre determinadas situações de violência, de negligência, de adesão comprometida ao tratamento, o próprio PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que a gente tinha que escolher uma família e trazer alguns instrumentos como ecomapa, genograma, diagrama das relações. E lá na faculdade, a nossa profissão, por ser generalista, a gente não dá conta de tudo. Então, a gente, de fato, aonde quer que a gente seja inserido, seja na saúde, na educação, no sócio-jurídico, a gente vai começar a se apropriar de conteúdos específicos. Então, a residência me permitiu ter esse contato com outras áreas, o que possibilitou a ampliação da minha visão, como também trazer o quê? Novas possibilidades para o meu fazer profissional. Então, são atividades teóricas e atividades teórico-práticas, tá? Pode passar, por favor? E aí vocês sabem que o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele é
dividido em níveis de complexidade. A teoria vai falar que pode ser baixa, média ou alta. Ou outros teóricos de outras vertentes da saúde pública vai chamar de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Ao fim e ao cabo, esses níveis de complexidade, eles estão relacionados com o uso das tecnologias na própria política de saúde e com os serviços que são ofertados pelos níveis de complexidade. Se eu tenho uma complexidade primária, baixa, básica, eu vou ter uma complexidade que ela vai atuar muito na prevenção, na promoção da saúde, mas se eu for para a média e para a terciária, é porque já aconteceu o agravo da saúde e que agora aqueles serviços vão estar na perspectiva curativista, né, de reabilitação. Com isso, os nossos programas de residência hoje aqui no Brasil, eles vão estar divididos, por exemplo, saúde da família, saúde do trabalhador, saúde mental, gestão de política de saúde, saúde do idoso, saúde da mulher, oncologia, cuidados paliativos, saúde hospitalar, anomalias crâniofaciais. Eu não coloquei aí, mas tem residência em cardiopulmonar, que é coração e pulmão, tem residência em nefrologia, porque existem alguns programas da política de saúde que exigem a participação de assistentes sociais, como, por exemplo, em diálise, clínicas de hemodiálise e diálise. É obrigatório que se tenha assistente social. Em programa de triagem neonatal, então, também ali tem assistentes sociais. Então, vocês têm um vasto leque de possibilidades de atuação. Eu sempre gostei da atenção básica, então eu queria ir lá para a saúde da família. A época que eu fiz, umas colegas minhas diziam assim, mas na saúde da família você não vai ter emprego depois. Na saúde hospitalar tem mais possibilidades. Realmente, na saúde hospitalar tem mais possibilidades até de você atuar. Mas o entendimento que a saúde da família me deu sobre a concepção de saúde, eu consigo hoje trabalhar, por exemplo, em um hospital terciário, como é o caso que eu trabalho. Porque eu consigo entender qual é a lógica do território, consigo fazer referência, contra-referência, e consigo trabalhar em rede com o território daqueles usuários que eu atendo hoje na alta complexidade, que é um hospital de alta complexidade, um hospital pediátrico, então ele é especializado do especializado, mas o que a saúde da família me deu é algo que é inquestionável, por exemplo. Então, a gente tem diversos programas. Eu fiz um levantamento, eu vou até depois pedir para a Kézia e para o Lucas compartilharem com vocês, que foi lá pelo Gran Cursos, onde atualmente eu trabalho e coordeno a parte de serviço social, e no ano passado eu fiz esse levantamento de todos os programas de residência que existem aqui no Brasil. E aí vocês podem ter acesso a esse material, porque realmente eu coloquei esses, mas são muito mais do que esses que estão aí postos na tela para vocês, tá? Vocês podem passar. E aí, em 2021, né, para esse ano de 2021, foram abertas quase 5.000 vagas de residência em todos os estados do nosso país. Dessa média de 5.000 vagas, nós tivemos o quê? Uma média de 350 vagas para serviço social. Professora, é muito pouco 350 vagas para um universo de 5.000. Eu até concordo com vocês que a gente poderia ter mais vagas, mas lembrando que hoje a gente tem praticamente 16 profissões na área da saúde. Então, a gente tem aí outras profissões que também ocupam essas vagas. Muitas vezes, alguns programas de serviço social, eles são o quê? São fechados, porque às vezes os alunos, né, não têm interesse pelaquela área de concentração, ou então não tem uma atuação tão forte, e a gente perde vaga. A forma de garantir de ampliação de vaga é uma forma que também representa a nossa organização dentro da categoria e dentro da política de saúde. Então, esse ano nós tivemos 350 vagas, né, para serviço social aí distribuído em todo o nosso país. Desse levantamento, gente, a profissão que maior tem quantidade de vagas é a enfermagem. Em seguida, fica nós e a psicologia ali no pau a pau, né? Nós e o pessoal da psicologia. Depois a gente vai ter as outras categorias, né? Dentista, vai ter farmacêutico, nutricionista, e por aí vai. Então, vocês observam que nessas 5 regiões do nosso país, nós conseguimos ter vagas aí, tá? Pode passar, por favor?
E aí tem esse manual do residente lá do Gran Curso que a gente fez, que eu fiz, na verdade, para esse ano, que aí vai falar das vagas que tem distribuídas por regiões, região Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A região que mais tem vagas é a região Sudeste, principalmente com os editais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Estadual do Rio de Janeiro, o próprio INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, São Paulo. Também muitas vagas, tanto para o Hospital do Amor, quanto para a Faculdade de Medicina da USP, a própria Unicamp também tem. Então, vocês vão ver que o Sudeste é a região que maior tem vagas aí para a gente. No Nordeste, nós temos 3 programas muito grandes, que é o programa da Federal do Ceará do Nordeste, que tem mais de 60 vagas para assistente social, tá? Nós temos a Escola de Saúde Pública do Estado da Bahia, que foi onde eu fiz, que também tem muitas vagas distribuídas em todo o estado da Bahia, e Pernambuco também tem uma quantidade muito grande de vagas. Região Sul também é uma região que tem muitas vagas, inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Paraná, elas têm programas que em outros locais não têm, programas em intensivismo, por exemplo, assistência social intensivista, coisa que eu também nunca tinha me deparado no passado, e eu consegui localizar essas vagas lá na região Sul. Centro-Oeste, a gente tem aqui, né, o nosso DF, com a quantidade também de vagas grande, relativamente grande, e também áreas específicas, porque aqui a gente tem saúde mental, por exemplo, saúde mental e saúde mental infantil. Então, vocês observam que aqui também te dá esse leque de possibilidades. Aqui também, aqui no DF, a gente tem uma residência que é muito bacana, que é em gestão, né? Lá em Pernambuco também tem uma residência que é em gestão em serviços de saúde. Então, a gente consegue observar que não é só a assistência direta ali ao usuário, mas também tem o quê? A gestão. No Norte, a gente vai ter no Pará, certo? Residência. E tem uma particularidade do Norte, que eu acho bem bacana, que lá tem um foco nas populações ribeirinhas, tá? Justamente por conta da questão mesmo da Amazônia e tal. Então, vocês observam que cada região do nosso país, ela vai expressar muito das condições de vida e de trabalho da população. Eu falei com vocês que eu fiz meu opcional lá em Santa Catarina, eu fiz no interior do estado. Então, eu saí da capital da Bahia, eu saí de Salvador com uma realidade étnica, cultural, econômica, completamente diferente de uma realidade lá no sul do nosso país, no interior. Foi muito interessante, porque a gente consegue perceber algumas disparidades que elas advêm de um processo histórico, né? Então, a gente consegue compreender ali a saúde nas suas múltiplas dimensões realmente. Então, nesse manual tem essa distribuição de vagas por regiões e pelos programas, tá certo? Pode passar, por favor? E por que fazer a residência, né? Por que, né, fazer isso? Se quando eu sair da faculdade eu posso estudar para um concurso, se eu posso ir para o mestrado, se eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa. Por quê? Gente, eu digo assim, a residência, para mim, ela foi um divisor de águas. Tá? A residência, ela permitiu a minha formação profissional, ela fez com que eu conseguisse compreender o que é que realmente é o serviço social, ela me possibilitou aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar com outros profissionais, a pensar em uma perspectiva de integralidade do cuidado, de integralidade da atenção. Existe uma relação direta entre o nosso projeto ético-político e o projeto da reforma sanitária. Então, a gente consegue ver as nuances, né, de a gente ser profissional do SUS, da saúde, e hoje, né, nesse caos que a gente está, de crise econômica, de crise sanitária, a pandemia da Covid-19, o quanto que a gente precisa realmente fortalecer o nosso sistema único de saúde e o quanto também a gente precisa defender o nosso sistema único de saúde. Então, há uma relação direta, né, de um Estado forte, de um Estado atuante e que venha atender às complexidades da nossa população. E é um SUS que ele não é apenas uma assistência,
né, direta no atendimento, mas é um SUS que ele é vigilância epidemiológica, que ele é vigilância sanitária, que ele é saúde do trabalhador, que ele é centro de referência, né, que ele é assistência nutricional, que ele é assistência farmacêutica. Então, é um universo, assim, tão vasto, tão grande, que a gente precisa realmente lembrar e se apropriar dele para que a gente consiga oferecer o melhor do serviço social para o Sistema Único de Saúde. E a residência, ela faz parte dessa reorientação da formação. Então, te possibilita pensar a sua atuação enquanto assistente social e o que o serviço social tem de melhor, de leitura de realidade, de formulação de política, de avaliação de política, de construção de estratégias, que vai trazer para você. Então, faz a residência. Sempre vocês me perguntam, professora, faz residência ou faz mestrado? Gente, vai por mim, faz a residência primeiro, deixa para fazer o mestrado quando você já estiver certo do que você quer da sua vida, quando você já estiver em um campo de trabalho que você venha colaborar de fato para a sociedade, mas não entra no mestrado para cumprir tabela e ser somente mais um título, não. Porque a nossa profissão, ela é interventiva. Então, ela é importante que vocês, assim, façam algo na prática, ali no dia a dia, e depois vocês pensam no mestrado. O mestrado, ele é importante, mas é importante que vocês tenham uma vivência enquanto assistentes sociais, antes de ingressarem para o mestrado. Tá? Pode passar. Então, quais são os editais que estão abertos agora? Nós temos inúmeros editais, mas eu trouxe aqui alguns, que é a SERS Goiás, tá? Que é a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, Federal do Rio Grande do Norte, CRUP Hospitalar Conceição, UERJ, INCA, Hospital do Amor de Barretos, tá? O Hospital das Clínicas da USP, certo? Hospital das Clínicas de Porto Alegre, entre outros, né? Eu tenho outros editais que estão abertos, mas eu trouxe esses aqui, porque está praticamente cada regiãozinha aí do nosso país, para que vocês possam estar dando uma olhada e uma conferida, tá certo? E ainda dá tempo de se preparar, já estamos aí em setembro, praticamente em outubro, eu respondo para vocês, quero, porém depende. Por que quero, porém depende? Não basta apenas querer passar na residência, precisa estudar, certo? Precisa estar próximo aí dos conteúdos mais relevantes para uma prova de residência. Se você resolver estudar para residência hoje, eu sugiro que vocês estudem serviço social e saúde e que vocês estudem também a parte de saúde pública, SUS. Pode passar, porque no próximo slide eu vou dizer para vocês o seguinte: as provas de residência, elas são feitas por etapas. Nós temos uma prova objetiva, que são aquelas questões ABCDE, ou ABC, ou então certo ou errado, pode ser dessas formas, né? E essa prova objetiva, geralmente, vai ter a questão de SUS, saúde pública, mais os conhecimentos específicos. Então, quais são os conteúdos que mais caem para nós do serviço social? Os instrumentos jurídicos e normativos da profissão, ou seja, Código de Ética e Lei de Regulamentação, certo? Serviço social e saúde, e aí serviço social e saúde, eu digo para vocês, obrigatoriamente vocês precisam ler professora Ana Maria Vasconcelos, professora Maria Inês Souza Bravo, professor Maurílio de Castro, tá? Vocês precisam fazer leitura, estudar parâmetros de atuação do assistente social na política de saúde, certo? Estado e políticas sociais, porque a gente sabe que Estado tem uma atuação muito grande. Quando a gente fala de Estado, a gente vai ver qual é a perspectiva que o Estado neoliberal exige de atuação do assistente social. Então, é uma crítica que é feita ao Estado neoliberal, principalmente. Questão social e suas múltiplas expressões, tendo em vista aí essa questão social na saúde, especificamente, e as legislações, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas legislações, elas vão cair muito de acordo com o programa que você escolher. Eu não coloquei ali a lei da reforma psiquiátrica, 10.216, da Paulo Delgado, mas quem for fazer saúde mental tem que estar sabendo dessa lei da reforma psiquiátrica, como também tem que saber a política nacional de atenção aos usuários de drogas, perdão. Análise curricular,
que aí, geralmente, alguns editais vão exigir para vocês essa análise curricular. O que é que vocês sempre falam assim, professora, eu não tive experiência, não devo me submeter a residência? Não, todo mundo tem que fazer, que geralmente quem está fazendo a residência são pessoas que estão acabando de sair da faculdade. Claro que tem algumas pessoas que tiveram experiência do estágio, que submeteram algum artigo, mas essa análise curricular, ela é classificatória, ela não é eliminatória. Eliminatória é a prova objetiva, a curricular, ela é classificatória. Então, assim, não deixem de fazer provas de residência com medo da análise curricular, tá? Existem alguns editais que vão pedir para vocês um memorial, ou vão pedir para vocês uma entrevista, né? Esse memorial é porque você vai fazer um texto, vai escrever o porquê de se identificar com aquela área e vai trazer um pouco da sua trajetória acadêmica. Então, algumas universidades, em suas seleções, incluem prova dissertativa, questões abertas e entrevistas. O RG mesmo, né, o Estadual do Rio de Janeiro, tem as questões objetivas e traz também ali para que o candidato e a candidata façam textos de estudos de caso, né, como em outros editais, traz ali para você fazer uma redação dissertativa. Então, vocês precisam ficar atentos e atentas aos editais que vocês se submeterem, tá certo? Pode passar, por favor. E aí, leituras obrigatórias, eu trago para vocês como obrigatório os parâmetros de atuação do assistente social na política de saúde e a residência em saúde e serviço social. Ambos documentos foram formulados pelo nosso Conselho Federal. Então, tem um peso muito grande para vocês compreenderem, né, tanto os parâmetros quanto de residências em saúde e serviço social. Os parâmetros, ele vai trazer um histórico da política de saúde aqui no Brasil, vai trazer uma relação do projeto ético-político do serviço social com o próprio projeto da reforma sanitária, vai trazer os campos, as áreas, né, de atuação do assistente social na política de saúde, né, que são 4 eixos de atuação, que é o atendimento direto do usuário, que é gestão e planejamento, que é assessoria, a parte de qualificação e formação profissional, movimento social e controle social, né, vai desmistificar muita coisa que as outras profissões exigem de nós, assistentes sociais, no serviço de saúde, como a gente deve agir. Esses parâmetros, ele não é um modus operandi, tá? Mas ele traz reflexões importantes para a gente compreender o papel do assistente social na política de saúde. Os de residências em saúde vai trazer um histórico das residências, o que é um tutor, o que é um preceptor, qual é a função ali do residente, né? O que é o ensino, qual é a teoria, qual é a prática. São 2 documentos de extrema importância para vocês e são materiais gratuitos que são disponibilizados no site do nosso Conselho Federal, tá certo? Pode passar. Volta lá rapidão. E eu esqueci de falar, Lei 8.080 e Lei 8.142. Lei 8.080 é a Lei Orgânica de Saúde, tá? Que foi promulgada após a nossa Constituição Federal, e a Lei 8.142, que vai falar do controle social na saúde, da participação popular e democrática na saúde. Essas 2 legislações, obrigatoriamente, vocês precisam ler, vocês precisam estar atentos e atentas a essas legislações e esses documentos, tá certo? Podem passar, por favor. E aí eu trouxe uma frase, né, um trecho aí, da professora Maria Lúcia Martinelli, que eu gosto muito das reflexões que a professora Maria Lúcia Martinelli traz, que ela diz assim, ó: a nobreza de nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a esta situação e como é possível construir com ela formas de superação deste quadro. Se reduzirmos a nossa prática a uma questão urgente, a uma questão permanente, retiramos dela toda a sua grandeza, pois os deixa de considerar neste sujeito a sua dignidade humana. Então, a gente tem aí uma reflexão da professora Maria Lúcia Martinelli,
Os mais críticos vão falar assim, nossa, mas ela utilizou dignidade humana. Tá, ela usou dignidade humana. É a corrente teórica dela, ela não deixou de ser marxista por conta disso. E ela traz de uma forma... como a gente, enquanto assistente social da política de saúde, nós precisamos compreender a organização daquelas pessoas, os processos de vida daquelas pessoas, entender que cada singularidade que chega para o assistente social no nosso cotidiano é uma vida que precisa do nosso atendimento. Quando eu falo isso, eu não estou falando com a visão messiânica da coisa, não, tá? Mas eu estou falando para vocês que nós, enquanto assistentes sociais da política de saúde, nós temos a obrigação de ouvir e de acolher os nossos usuários, porque é por meio dos nossos trabalhos na política de saúde que a gente consegue fazer a intersetorialidade entre as políticas de proteção social, certo? Com a assistência social, com a previdência social, com a própria educação, com o lazer, com o meio ambiente, com o trabalho, com a renda. Então, isso não é uma visão messiânica. Eu disse hoje mais cedo numa aula que eu estava, e eu falei isso em outros momentos de uma reflexão que eu sempre faço. Existe, nesse tempo todo na política de saúde, eu cheguei a alguma reflexão. Eu nunca escrevi sobre isso, talvez dado que eu tiver um tempinho, eu vou escrever, que é sobre a metáfora da porta fechada. Isso eu falo, gente, dessa metáfora da porta do serviço social, dessa porta fechada, por quê? Porque quando um usuário, ele procura o serviço social, seja por demanda espontânea ou por encaminhamento de outro profissional da saúde, ou de um administrativo de uma instituição, é porque aquela porta que ele bateu, ele já passou por diversas outras portas que não foram abertas para ele. E o serviço social, por ter um reconhecimento social, né, com base na nossa história enquanto profissão, aquela porta ao ser batida, ao ser acionada, tem a perspectiva de que a gente tenha a possibilidade de ser portas-vozes daquelas pessoas que nos procuram no serviço de saúde. Então, é exatamente isso, é utilizar a mediação para desvelar aquela realidade e compreender as contradições que estão ali inerentes no cotidiano, possibilitando o acesso aos direitos sociais. Tá certo? Então, chegamos aqui ao final da minha fala. Muito obrigada, Aline. Gente, eu adorei. Gente, sigam a Aline. Eu vou disponibilizar o Instagram dela também no nosso grupo. Ela sempre está postando coisas muito ricas, como foi essa nossa apresentação aqui, foi muito maravilhosa. Coisas que realmente também eu não sabia, acabei de conhecer. E vamos abrir aqui para as perguntas, né? Para nossa live. Oi, a apresentação não cair, diga. Tem uma proposta, porque o Google Meet fica só 10 minutos. Eu acho que eu vou abrir o link, gente. Pode ser? Vocês preferem para a gente começar um bate-papo de pergunta? A gente vai abrir para as perguntas agora? Perfeito, né, gente? Então, faz o seguinte, a gente vai mandar um novo link no e-mail e no grupo. E aí a gente começa um bate-papo aqui para a gente tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Tá joia, gente. Então, vamos fechar aqui e vou abrir outro link. Vou mandar lá no grupo. Gente, no próximo link, tá bom? Tá, gente, vamos para lá. Beijo, beijo. Vamos entrando. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar no novo link. Só deixa eu mandar aqui pro e-mail da galera. Para o nosso amigo mandar pro e-mail também.
Peraí. Acho que tá todo mundo aqui, gente? Você acha que tá todo mundo aqui, Lucas? Eu ver, tinha 50 pessoas, eu acho. 54. Tá me ouvindo? Tô vendo que foi desativado. Tinha 50 pessoas, eu acho. Tem que esperar mais um pouquinho. Tá bom, então vamos aguardar, gente. Não desistam de nós. Só um pouquinho, gente. É. Eu acho que a gente pode começar, amiga. Pelo menos as perguntas, né? Eu tava pensando, gente, e aí vocês se inscreverem, que falar no chat quem quer perguntar, pra gente fazer uma listinha de ordem das perguntas, tá? Quem quiser perguntar, já vai falando no chat aí que eu vou organizando as falas. Isso, ótimo. A Bianca foi a primeira aqui, então eu vou ler para a Aline e aí a gente vai dando as respostas. Então tá, a Bianca tem uma dúvida, ela gostaria de saber se a residência acontece apenas em hospitais ou a atuação se dá também em outros espaços socioocupacionais. Aline? Vontade. Acho que travou dela, né? Ela tá travada pra mim aqui. A Aline travou para mim também, e tá no mute para mim. Quer que eu responda? Vocês escutaram? Agora voltou. Agora voltou. Isso. Vocês vão fazer blocos? Ou vocês preferem que eu responda pergunta por pergunta? Então, acho que ela vai fazer um bloco de 3, né? Beleza. A primeira pergunta é a Bianca, né? Uhum. Da Fabiane. É possível fazer residência mais de uma vez em áreas diferentes? E tem a da Alessandra, pode ler, Kézia. E a terceira da Alessandra, ela gostaria de saber onde encontra a relação completa dos programas de residência. Então, a primeira gostaria de saber se a atuação é apenas em hospitais ou a atuação se dá também em outros espaços socioocupacionais. A segunda gostaria de saber se a residência dá para fazer mais de uma vez em áreas diferentes. E a terceira, que é a Alessandra, gostaria de saber onde encontra a relação completa dos programas de residência. Bora. Então, geralmente as residências, elas são em saúde, tá? Não, na saúde não vai ser apenas em hospital, tá? Você pode ser na saúde da família, que vai ser na atenção básica. Eu lembro, na minha época de residência, eu passei na saúde da família, passei na vigilância sanitária, passei na vigilância epidemiológica, passei na gestão. Então, assim, vai depender. Agora, em se tratando de espaço socioocupacional, lá na Bahia, eu não sei se em outro estado tem, mas lá na Bahia, uma amiga minha que formou comigo, ela fez uma residência que era em arquitetura e urbanismo, e ela é assistente social, tá? Então, assim, lá na Bahia tinha esse programa de residência na Faculdade de Arquitetura, lá na Federal da Bahia, que essa minha amiga, ela fez a residência. Eu já ouvi falar também que tem o sócio jurídico, lembrando que nesses outros espaços socioocupacionais, tanto em arquitetura e urbanismo, como foi essa experiência dessa minha amiga, no sócio jurídico, não há uma regulamentação prevista em lei e não tem bolsa, tá? Na saúde, até onde eu sei, é a única que tem bolsa. A outra pergunta que vocês fizeram, se é possível fazer outra residência. É possível, sim, fazer outra residência quando acaba, tá? Geralmente as pessoas fazem.
Eu só tenho um adendo em relação a isso, que às vezes as pessoas ficam com medo do desemprego e aí acabam ingressando em outra residência. Não julgo, ninguém faz isso, mas é importante que a gente também tenha um cuidado para a gente não entender a residência como um quebra-galho, tem que entender ali como ensino e serviço. A outra pergunta era, a terceira? Só um momentinho, procurando. A Fabiane, ela gostaria de saber se é possível fazer residência. Ah, não, perdão, é a Alessandra. Gostaria de saber onde encontra a relação completa dos programas de residência. Então, a relação completa, eu acho que não existe, tá? Não sei se no site do MEC do Ministério da Saúde tem isso, mas como eu disse para vocês, eu fiz um levantamento no ano passado, com base nos editais que foram publicados, e esse ano eu criei o Manual do Residente lá do Gran Cursos. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo para vocês. Lá eu consegui me aproximar, eu não sei se tem todas, mas eu acho que eu me cheguei mais próximo de todas que existem, tá? Sim, é muito conteúdo, gente. Se a Aline disponibilizar para mim, eu mando no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, bloco 2 de perguntas. Gente, pode ir mandando que o Lucas vai organizando. Eu já jogo a bomba pro Lucas. Bloco 2. A Milena gostaria de saber se pode se inscrever em 2 atuações diferentes em um mesmo edital. Segunda pergunta. Gostaria de saber, o Daniel, como ocorre o trabalho final para a obtenção do certificado de especialização em residência. Já a Jéssica gostaria de saber se poderia explicar um pouco sobre o ENARE. Então, a primeira gostaria de saber se pode atuar em 2 áreas diferentes em um mesmo edital, então eu posso me cadastrar, me inscrever em 2 áreas diferentes. Daniel, como ocorre esse trabalho final para a obtenção do certificado, e Jéssica, como poderia explicar melhor um pouco sobre o ENARE. Tá, vamos lá. No mesmo programa, vai depender dos editais, certo? Geralmente, a minha experiência até o presente momento, eu vejo que não é possível escolher 2 programas de um mesmo edital. Geralmente, você tem que escolher um programa daquele edital para que você possa concorrer. Agora, se você quer fazer saúde da criança lá na Bahia e saúde do adulto em Pernambuco, você pode, tá? Mas nos editais, eu não me recordo agora, eu posso estar errada, mas eu não me recordo agora de ter visto algum edital que possibilite você fazer mais de uma escolha para aquela prova, tá? Em relação a como ocorre a questão da certificação do trabalho final, vai depender também muito do seu programa. Vão ter programas que vão te exigir ali um artigo científico, outros programas vão querer um TCC, outros programas vão falar TCR, que é o trabalho de conclusão de residência, então vai depender muito do programa. Tanto pode ser individual, quanto também pode ser em dupla. O ENARE, eu não sei te falar sobre ele, tá certo? Eu posso procurar ver sobre ele e posso te falar em um outro momento. Mas sobre o ENARE eu não sei te falar. Ok. Gente, pode ficar à vontade que é o momento de vocês, tá? Renata fez uma pergunta para esse bloco 3 e trouxe somente uma pergunta aqui por enquanto. Ela gostaria de saber como incrementar o currículo para alunos que ainda estejam na graduação. Caso eu me inscreva em um programa no qual tem análise de currículo, por favor, então, tipo assim, como eu posso incrementar meu currículo? Eu ainda estou na graduação, o que eu faço? O que eu posso fazer para quando eu entre já na residência com um currículo bom? Ganhe ponto. Incrementar currículo, gente, a gente sabe que as universidades públicas, elas sustentam o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quem for de universidade pública, procurar fazer a extensão, procurar fazer a pesquisa em programas que sejam voltados para a área da saúde, por exemplo. Mas, eu não sou de uma universidade pública. O que você pode fazer? Observar se na sua faculdade tem algum projeto de extensão ou de pesquisa também para poder participar. Além disso, a UNASUS, que é a Universidade do SUS, tem diversos cursos em saúde,
né, para a população de um modo geral, que não exige que seja profissional de saúde para poder fazer. Então, vocês podem fazer cursos aí da UnaSUS, que ela é uma universidade do SUS vinculada a outras universidades, então, tem muitos cursos ofertados pela UFMG, pela UERJ, pela Federal de Santa Catarina, pela Federal do Maranhão, em parceria com a UnaSUS. Então, eu oriento aí que vocês busquem a UnaSUS como uma possibilidade de fazer uns cursos de aperfeiçoamento, tá? E estágio também na própria política de saúde também, né? Verdade, eu amo falar sobre estágio, mas isso daria outra apresentação, gente. Bom, a Gabriela perguntou, e depois de graduar, como incrementar o currículo? Acho que é da mesma forma, né, Aline? Com certeza, né? Nosso código de ética fala de um dever nosso, que é esse aprimoramento contínuo. Então, vocês observam que é um direito também é um dever, um aprimoramento contínuo. Esse aprimoramento contínuo se dá por meio de participação em congressos, seminários, workshops, né, em pós-graduações, sejam elas lato sensu, também como stricto sensu, né, participação de pesquisa. Então, a capacitação continuada, a educação permanente, para nós que somos assistentes sociais, é um direito. Então, é para sempre. É verdade. Quem pensa que acabou de sair da universidade, a gente está se graduando, gente, que eu coloco eu junto. A gente parou de estudar, a gente está enganado, porque agora que a gente começa a estudar como ninguém. Exato. Pelo menos eu estou vivendo isso, né? Bom, a Milena perguntou em relação à isenção de taxa de inscrição. Como faz? Cada edital é diferente? Geralmente, em relação à taxa de isenção das taxas, até porque as taxas são muito caras, né? Na minha época, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu paguei R$250, e esses valores, eles não abaixaram, são altos realmente. Tem que ter cadastro único, tá? Para isenção aí de taxas dos programas de residência, tá? Inscrição no cadastro único aí, que é o cadastro que possibilita o acesso à política de assistência social. Sim. A Juliana está perguntando qual dica você dá para estudo. O que ela pode fazer, já que falta apenas um mês para a prova, e o que você acha que deve priorizar nesse momento aí de um mês somente, né? Fazer muitas e muitas e muitas questões e estudar SUS, de um modo geral, como também serviço social e saúde. Sim, tem editais que não tem conteúdo programático, né? De prova. Como faz quando o edital não vem assim com esse conteúdo programático? Geralmente, os editais, eles até constam conteúdo, eles não constam referências. Que vocês têm que se atentar ao seguinte: quando o edital ele pede as referências, vocês têm que se atentar realmente ao que tem lá nas referências, tá? Quando o edital ele traz o conteúdo programático, geralmente ele não fica sem, porque ele é obrigado a te dar um norte ali. Às vezes coloca assim, serviço social e saúde, às vezes coloca lá seguridade social. O que é que eu sempre indico? Ir para os clássicos do serviço social. Ir para os clássicos do serviço social, não ficar inventando a roda. Yamamoto, José Paulo Neto, Bravo, Castro, Martinelli, Mota, enfim, né? E fazer provas de programas anteriores para que vocês saibam como é que aquela banca ali te pede. Sim. A Bianca também perguntou se experiências em áreas diferentes, sem ser na saúde, também contam na análise curricular. Depende do edital. Vai depender muito do edital, porque os editais, eles colocam, às vezes, muito específico. Na saúde, meio ponto. Em outras áreas, 0,25. Então, vai depender sempre do edital. O edital é a carta da aprovação. Certo. A Gabriela gostaria de saber se estágio, pesquisa e extensão que seja em serviço social, mas não é exatamente na saúde, acho que casa um pouco com a pergunta da Bianca, não conta na análise do currículo. Acho que você acabou de responder um pouco sobre isso, né? Eu acabei de responder. Isso. Então conta, né? Mas aí, se não for na área da saúde, pode ser menos ponto, viu, gente? Vai depender muito do edital. Sim, e aí por isso que é importante fazer essa análise bem clara do edital, né?
Gente, se vocês quiserem fazer pergunta também no áudio, fica à vontade, tá bom? É só, pode me interromper, eu deixo vocês me interromperem. Eu tenho uma pergunta para a Aline. Ah, então fala, querido. Aline, é possível passar na residência estudando apenas um mês? Olhe, essa pergunta é difícil, tá? Porque vai depender muito do processo individual de cada um. Se eu me comprometi na faculdade, se eu estudei na faculdade, se eu li os textos que os professores me passavam, se eu fui um aluno uma aluna que se dedicou, eu tenho uma probabilidade grande de passar. Mas se eu fui aquele aluno, assim, mais ou menos, que fazia, assim, estudava de véspera e tal, aí, assim, chama os santos todos e pede um milagre. Porque não é nem por você só, é por conta também da concorrência, que também tem ficado cada vez maior, né? É uma alternativa para as pessoas. Então, assim, em um mês vai depender muito do seu processo, vai depender muito do seu nível de atenção, né? Da estratégia que você vai utilizar para estudo. Eu não acredito em estudos de 12 horas seguidas, né, diárias, não acredito nessas metodologias radicais de estudo. Eu acredito em estudos que te deem descanso, que não te tragam ansiedade, né? Então, tem que pensar na sua saúde mental, né, para não gerar uma ansiedade e você ali não conseguir o seu objetivo. Então, assim, um mês é possível? Depende de todo um processo, né? 30 dias pode ser muito, mas 30 dias também pode ser pouco. Eu sempre falo, é um dia de cada vez. Então, assim, aproveita esses 30 dias aí, nessa reta final, se dedica a isso, mas não coloca isso ali como o único plano de vida, né? Isso, e eu acho que importante nesse momento é você fazer resolução, né, de questões, vai vendo aí onde está tendo mais dificuldade, vai fazendo novamente, na prática mesmo, né? Mas se nunca estudou e for fazer questão e começar a errar as questões, o desespero, ele triplica, né? Aí tem que ter pelo menos uma base, né, gente, aí do conhecimento teórico. E, Aline, tem uma pergunta. Pode falar, fica à vontade. Não, era isso só. Eu tenho mais uma pergunta. É possível fazer residência mais de uma vez? Vamos supor, eu fiz na saúde da família. Eu posso prestar residência de novo? Pode prestar em outro programa. Eu não sei, gente, se é verdade, tá? Mas eu vejo alguns residentes falando que só pode fazer 2 residências, que não pode fazer mais de 2. Eu nunca vi isso em documento oficial. Então, eu estou dando aqui uma informação com base no que já me disseram, mas eu nunca vi isso em documento oficial. Só pode fazer até 2. Entendi. E assim, a gente sabe que um mês é arriscadíssimo você estudar para fazer residência, mas é possível. No entanto, quanto tempo você acha que é um tempo seguro de estudo? E aí a gente vai, né, para se programar para a residência? Eu acho que uma média de 6 meses a 1 ano, tá? Eu acho que é uma boa média de estudo. Eu digo 1 ano, que ali você consegue se dedicar, você consegue ter mais possibilidade de contato com o conteúdo, né? Revisar aquele conteúdo, mas às vezes vocês só deixam para estudar no segundo semestre, que é quando os editais eles vêm com força, né? A partir de junho a gente já tem o primeiro edital, que é o da USP, e aí nos meses de setembro, outubro e novembro, os editais eles pipocam. Quando os editais começam a sair, o ideal é que você já tenha ali começado. Eu digo 1 ano para ser um estudo mais tranquilo, e 6 meses para ser uma dedicação, assim, mais focada. Eu mesmo sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer coisas a longo prazo. Então, 1 ano, para mim, eu iria cair na rotina, eu iria ser indisciplinada, né? 6 meses, para mim, Aline, seria uma quantidade ali ideal, porque eu faria um cronograma ali de estudos, né? Com base ali naquele meu tempo disponível. Sim, eu também funciono na pressão. Na pressão as coisas andam. Mas não pode deixar para 15 dias, né? Não, né, gente? Um mês também, vamos enxugar. Bom, acho que para finalizar, não sei se vocês têm mais perguntas, o Daniel está perguntando se a residência pode resultar em contratação efetiva na respectiva instituição. Há possibilidade? Possibilidades, elas são mais difíceis, porque geralmente são serviços que são públicos, que geralmente para quem ingressou ali são servidores, né, públicos, mas há possibilidades de, se forem, por exemplo, OS, né, organizações sociais, de serem de processos seletivos, o residente que passou, que teve uma boa convivência e vivência com outros profissionais,
e ele ali fazendo bem a seleção, pode ser que exista. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que na minha época da residência, tinha um colega meu, enfermeiro, eu era R1, ele era R2, e ele falou bem assim, eu estava pegando um ônibus para ir para a residência, e ele falou assim, ele me encontrou, ele fez assim, Aline, a residência é um espaço que a gente conhece diversos profissionais. Além de ser um espaço de ensino e serviço, é também um espaço de articulação e de formação de network. É verdade, gente. Uma coisa boa de trabalho, de estágio, todas as oportunidades que vocês tiverem é a network. Conhecer gente é indispensável na nossa carreira profissional e da vida, né, nas oportunidades. Bom, tem mais duas perguntas, eu acho que são as últimas, né, gente? A Ellen gostaria que você desse algumas dicas de como montar um cronograma de estudo. E a Milena, ela perguntou, Aline, o que você acha da situação atual de saúde pública? O que pode dizer a quem quer passar em residência, mas tem medo dos conflitos vivenciados na atuação? Bom, acho que uma pergunta polêmica final. Adorei, Milena, manda mais. E a da Ellen, muito tranquila também, dicas de como montar um cronograma. Tá, em relação ao cronograma, gente, eu acredito que vocês primeiro têm que ver como é que está o tempo de vocês, se vocês trabalham, se vocês estudam, se vocês têm filhos, têm filhas, têm marido, como é que é a dinâmica de vocês, né? Primeira coisa é você saber como é que você tem gerenciado esse seu tempo. Então, por exemplo, se você estuda, qual horário que está melhor para você estudar para residência? Se você compartilha o computador com outra pessoa, eu acredito que, eu gosto das listinhas. Faz uma listinha ali com elementos problemáticos, que eu digo problemático, internet, dividir computador, horário de trabalho, sei lá, rotina sua ali, que você sabe que você não pode abrir mão daquilo. Então, traz isso e depois faz uma listinha ali com as possibilidades. A minha possibilidade é essa, é de 1 às 3 da manhã, é de 2 às 4, é no ônibus, é no metrô. Então, você vai trazendo ali suas possibilidades. Se você tem 1 mês, 2 meses, tenta ali criar metas, né? Nem que seja de 15, 20 minutos ao dia, né? Até que vocês possam ir progredindo aí em relação ao estudo de vocês. Em relação aos dilemas, né, são inúmeros que a gente vive. Tem dias que eu chego em casa super feliz, contente, nossa, eu amei, era isso que eu escolhi para minha vida. E tem dias que eu chego em casa assim, meu Deus, vou mudar de profissão. Faz parte, né? Isso se chama vida, né? Se a gente olhar um eletrocardiograma, vocês vão ver que vai estar lá assim, ó, em altos e baixos. Se tiver uma reta, é porque deixou de existir vida. Então, os conflitos, eles são inúmeros, mas como é que a gente consegue resolver ou pelo menos acolher esses conflitos? É discutindo esses casos e compartilhando isso com os nossos pares. No ambiente de trabalho, nem sempre a gente vai achar nossos pares, tá? Os nossos pares geralmente são feitos aí na faculdade, por isso que é importante uma relação de vínculo afetivo e de amizade com as pessoas da sua faculdade. Eu tenho 3 amigas da faculdade, que são minhas melhores amigas, e aí tem casos que eu discuto com elas, apesar de elas serem de outras áreas, mas eu tô ali com elas, eu falo, gente, eu tô passando por isso, eu tô num conflito com isso, eu tive uma atuação assim, assistente social que trabalha comigo teve uma atuação tal, né? Nem para que elas me escutem ali, mas vocês devem buscar sempre os pares, os conflitos, eles vão existir, e essas reflexões, elas têm que ser feitas. Em relação ao cenário da saúde pública no Brasil hoje, infelizmente, eu digo que está um caos, né, com muito pesar no meu coração. Eu digo que a gente está vivendo um momento de crise sanitária e de crise econômica, mas que ainda que esse contexto ele seja tão adverso, principalmente por conta do sucateamento que o Sistema Único de Saúde vem vivenciando, pela falta ou pela redução do próprio financiamento, né, que a gente teve aí a última emenda à Constituição, a 95 de 2016, que alterou o financiamento da política de saúde, eu só posso dizer assim, viva o SUS. É um contexto adverso, mas eu só posso dizer assim, ó, viva ao SUS, né? A gente chegou aí tardiamente ao mês de setembro, com a população vacinada, ainda não em 100%, muito tardiamente por uma ingerência política e por uma ingerência de gestão, realmente, mas que os nossos profissionais de saúde, eles realmente, assim,
se entregaram a essa luta, que é a luta contra a Covid. E eu digo que se a gente está vivendo uma terceira guerra, né, mundial aí, contra algo invisível, foram as mulheres, né, principais trabalhadoras aí do Sistema Único de Saúde, em sua maioria nós somos mulheres que trabalhamos no SUS, é que realmente temos aí enfrentado a pandemia da Covid, né, e enfrentado uma ingerência política, uma ingerência da gestão da política de saúde, mas que ainda assim, no dia a dia, com tantas adversidades, viva o SUS e viva a ciência, né? Eu acho que é isso. E isso que a gente está passando é para que a gente lembre que é interessante e importante que a bandeira, ela continue sendo de um estado de bem-estar, né? Um estado que seja ali realmente provedor de uma saúde pública para todos e todas as pessoas, e que o SUS, ele vigore, ele viva, né? Porque o que tem tentado ser feito com o SUS são mortes homeopáticas, mas a gente resiste, né? Eu acho que é isso. Ai, gente, vocês têm que seguir ela, porque ela é assim, muito maravilhosa. Eu amei o nosso bate-papo, nosso primeiro dia, gente. Já foi incrível, né? Pra mim foi incrível, gente. Eu já sairia daqui, já me inscrevendo na próxima residência, já montando meu cronograma de estudo. Já começando a ver problemáticas de casa, porque foi incrível. Aline, muito obrigada. Você é uma profissional muito rica de conhecimento. Dá pra ver que você ama aquilo que você faz, dá pra ver que você tem verdade nas suas palavras. Não é discursos prontos, são discursos vividos, são discursos que não só criticam, mas trazem alternativas. E é esse tipo de profissional que eu amo, que traga alternativas no meio do conflito, no meio do caos aí que a gente está vivendo, né? Muito obrigada mesmo. Quer falar, Lucas? Obrigado. Não, só agradecer a Aline, foi incrível. Eu acho assim, é muito bom ver quando alguém é apaixonado por um assunto. Eu achei muito legal você falando que queria dar aula para as pessoas passarem na residência. Normalmente as pessoas não falam de residência, é muito raro, até na graduação. Eu acho que esse é um espaço muito rico, né? Eu fiquei 5 meses na residência e assim, 5 meses de tanta riqueza. A residência é muito rica, você é um intensivão, assim, você aprende sobre tudo, você conversa com diversos profissionais de diversas áreas, né? Tanto que aqui na jornada vai participar pessoas, todos que eu conheci na residência, né? A é a única que eu não conheci na residência. Mas todo mundo que eu conheço a gente é que eu conheci na residência. Então você faz amizades incríveis. Os residentes são muito unidos também, né? Porque como todo mundo faz 60 horas semanais da correria, todo mundo é muito unido para se ajudar. Então, é isso, só agradecer mesmo, gente. Agradecer a cada um que participou, tá? Pelo tempo de vocês e espero que contribua mesmo na vida de vocês, gente. É isso. Sim, e amanhã tem mais. Às 20 horas, mandamos no grupo do WhatsApp e também no e-mail, tá bom, gente? Beijo! Boa noite, galera. Gente. Até a próxima. Tchau, Aline. Brigadão. Vou mandar o Instagram dela, viu, gente? Pra vocês seguirem. Muito obrigada. Eu vou compartilhar com a Kézia material, que aí vocês têm acesso. Gente, obrigada pelo convite, obrigada pela participação. Tenham uma excelente semana, tá? E contem comigo para o que vocês precisarem. E parabéns pela iniciativa de vocês, tá? É isso obrigada. Que não precisa. Vocês estão de parabéns por essa estratégia aí, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Muito obrigada. Eu fiz mestrado lá no GRAM. Mas eu acho que tem o curso gratuito de residência. Depois eu vou verificar se ainda está aberto. Estava. Maravilha. Aí, viu? Maravilha. A gente compartilha tudo. Beijo. Tchau, tchau.